Eu conheço o pastor Alexandre e que privilégio, que alegria, pastor Marquinhos, poder estar sem poder ministrar aqui em nome de Jesus. A pastora está lá em São Bernardo hoje, ministrando em São Bernardo, onde a gente se dividiu. Ela foi para São Bernardo, eu vim para cá e ela estava lá preparando a palavra ontem. Aí eu falei para ela, amor, acho que amanhã eu vou lá para Santo André. Ela falou assim, não, você vai ficar em São Bernardo comigo. Eu falei, mas você não vai pregar amanhã? Ela, estou preparando a palavra. Eu falei, então você que lute. Eu falei, você que lute. Amanhã você vai lá e eu vou para Santo André adorar o Senhor em Santo André. Deus seja louvado. Deus tem uma palavra para mim e para você hoje. Deus quer falar comigo com você sobre o novo de Deus. Sabe, queridos, o ano não acabou ainda. Escute, o ano não acabou ainda. Tem muita coisa que você vem orando há muito tempo. Tem muitas situações que você vem pedindo há muito tempo, que você vem orando há muito tempo. Deus manda dizer para você que a resposta de Deus nessa manhã para a minha vida e para a sua vida. A socorro de Deus nessa manhã para a minha vida e para a sua vida. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 43, versículo 18, se você puder ficar de pé. Isaías 43, 18. Texto bem conhecido. Diz assim. Vou pedir para colocar na outra versão. Foi na Almeida, né? Aleluia. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as... Não, vocês estão muito desanimados. Nem considerei as... Pode passar. Eu faço uma coisa que já está para acontecer. Não percebes ainda? Diga para quem está do seu lado, diga assim: você não percebeu ainda? Não percebes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, te agradecer e engrandecer o teu santo nome. Fala conosco, Senhor, não o que queremos, mas a porção que o Senhor preparou para essa noite. Que eu diminua e o Senhor cresça, não sai dos meus lábios uma palavra sequer, se não for a do teu Espírito. Que a tua palavra vá nessa manhã cumprir o propósito na qual está sendo enviada. Assim nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. E você que ama a palavra de Deus, dê uma forte salva de palmas a ela. Pode sentar, fica à vontade. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Diga para você mesmo: há um novo de Deus. Bota a mão no seu coração e diga: há um novo de Deus sendo liberado na minha vida, nesta manhã. Irmão, escute. Toda vez que nós falamos do novo de Deus, nós precisamos entender que para o novo acontecer, existe um processo de Deus na nossa vida. Existe um tempo que nós vamos atravessar, existe uma fase que nós vamos atravessar. Então todas as vezes que você vai passar por um crescimento, todas as vezes você vai passar por uma vitória, todas as vezes que vai vir uma bênção, você precisa entender que é necessário passar por algumas coisas. É necessário, e às vezes a gente não entende as coisas de Deus. Tem muitas situações que nós não entendemos, nós vamos entender lá na frente. Que só com o tempo nós vamos entender o porquê daquilo. Quantos de nós às vezes vivemos algumas coisas e questionamos a Deus, mas o porquê disso? O Senhor não estava nisso. O Senhor permitiu isso. O porquê disso? E às vezes a gente não entende. Às vezes uma porta que se fecha, uma pessoa que se perde,
às vezes uma notícia ruim, algo acontece, muitas vezes nós não entendemos. Queridos, nós precisamos entender que antes de uma promoção, sempre vem a aprovação. É fato. O problema é que muitos de nós queremos a promoção sem ser aprovado na aprovação. Sabe, queridos, nós vivemos numa época muito difícil do Evangelho, muito difícil, onde existe uma agenda, existe uma ministração sobre o favor, sobre a graça de Deus, com uma interpretação muito equivocada sobre a graça de Deus e o favor de Deus. Uma agenda, talvez poderia dizer dessa forma, onde as pessoas dizem: você não precisa fazer, você não precisa disso, você não precisa disso, porque Deus é amor. E a graça de Deus, escute, a graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas a graça de Deus, ela vem sim. Eu não mereço, sim, eu não mereço, mas tem um detalhe: eu tenho que passar por alguns processos, eu vou ter que tomar algumas decisões. Existem coisas que nós queremos terceirizar para Deus, mas existem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que nós temos que fazer. E a grande verdade é que nós não queremos fazer a nossa parte, então nós empurramos para Deus para que Deus resolva, porque nós não queremos abrir mão, porque nós não queremos renunciar, porque nós não queremos fazer. Então é muito simples eu dizer: Deus vai fazer. A maior covardia que tem é muitos de nós, quando você libera uma palavra para alguém, a pessoa vai dizer: se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Escute, tem coisas que dependem de mim. É claro que Deus está no controle, no governo de todas as coisas, no comando de todas as coisas, mas tem coisas que dependem de mim. Tem coisas que eu preciso decidir o que eu quero ou não quero. Houve um momento na minha vida que eu tinha uma palavra de Deus, eu recebi uma palavra de Deus falando que eu não seria um pastor. Só que quando Deus falou que eu seria um pastor, eu estava nas drogas. Quando Deus me deu uma promessa que um dia eu seria um pastor, eu estava quase morrendo de overdose. Eu precisava tomar uma decisão. Eu tinha uma palavra, diga, quem tem uma palavra, não, mais alto, não, diga, quem tem uma palavra, tem tudo. Quem tem uma palavra, tem tudo, só que tem um detalhe. Tinha algumas decisões que eu precisava tomar. Eu precisava renunciar a algumas amizades, porque eu sabia, eu tinha uma palavra, mas se eu continuasse andando com aquelas pessoas, eu ia continuar usando droga, eu ia voltar a usar droga. Então não adianta essa pessoa: não, Deus vai fazer, Deus não sei o que, mas volta a fazer as mesmas práticas. Não quer tomar decisões, não quer renunciar a Deus. Irmão, quem não tem vontade de crescer, quem não tem vontade de criar, quem não tem vontade de fazer coisas novas, de promover algo. Agora, tem muita gente que quer uma vida sem desafio, mas também sem muitas ou quase nada de conquistas. Por quê? Porque muitas vezes, para não dizer, às vezes até medíocre uma vida, porque não querem tomar decisões, não querem renunciar. Não querem renunciar. Então nós precisamos entender isso. Deus tem algo para nós. Deus tem algo para fazer. Mas existem coisas que nós vamos aprender. Nós precisamos aprender a renunciar. Nós precisamos aprender a tomar decisões. Nós precisamos aprender a tomar cuidado com algumas coisas. Nós precisamos aprender a tomar alguns cuidados. É muito difícil, mas às vezes são renúncias que nós temos que fazer. Eu tive que renunciar àquele relacionamento de amizade com aquelas pessoas. Eu disse para aquelas pessoas: onde acaba nossa amizade? Irmão, nós precisamos tomar cuidado da onde a gente ouve, de quem a gente ouve conselho ou anda. Alguém tem ideia? Diga glória a Deus. A Bíblia, ela é maravilhosa. Ela fala de duas pessoas, Noé e Enoque. As duas pessoas, a Bíblia diz que eles andaram com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Os dois andaram com Deus, só que os dois tiveram situações diferentes. Enoque, a Bíblia diz que Deus levou ele para si. Enoque está vivendo, mas Enoque, Deus falou assim: não, Enoque,
eu tenho que tirar você. Deus deixou os outros e tirou Enoque. Escute, Deus deixou os outros, mas Enoque ele tirou. Só que com Noé foi diferente. O mesmo homem que Deus disse que andou com Deus, ele disse para Noé, e Noé andou com Deus, só que Noé foi diferente. Com Enoque, Deus tirou Enoque e deixou os outros. Com Noé não. Com Noé veio o dilúvio. Com o dilúvio morreu todo mundo, mas alguém ficou. Quem? Noé e a sua família. Com Enoque, Deus tira Enoque e deixa os outros. Com Noé, Deus tira os outros e deixa Noé. Eu quero dizer algo para você. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus está dizendo que vai haver um processo de seletividade na tua vida. Porque quem anda com Deus, com os outros não tem condições de andar mais. Eu não sei se Deus vai arrancar você do meio deles, ou se Deus vai arrancar eles do seu meio, mas eu me profetizar, vai haver um processo de seletividade na sua vida. Não é mais tempo de andar com quem amaldiçoa Deus, não é mais tempo de andar com quem anda na fofoca. Ou Deus tira você ou tira eles, mas quem anda com Deus, com os outros não anda. Aleluia! Os outros não andam. Isso precisa acontecer na nossa vida. São decisões. Quero crescer e prosperar. Você está onde? Agora quem quer romper em algo precisa saber que será provado. Vai ser submetido à pressão. Diga pressão. Irmão, a pressão extrai o melhor de nós. Será submetido a cobranças. A cobrança e a pressão, ela extrai o melhor de nós. O melhor de nós. Será submetido a situações de tomada de decisão. São situações que extraem o melhor de nós. É muito bom andar debaixo de pressão. Pastor, você está falando? Não estou, não. É que eu acho que não é acostumei. É muito bom ter que tomar decisão. Todo dia é o dia inteiro tomando decisões. É o dia inteiro debaixo de pressão. É o dia inteiro debaixo de cobrança. É a nossa vida. Mas isso vai extraindo, vai nos ensinando, vai extraindo de nós o melhor. Faz parte. Nós precisamos entender isso. Agora presta atenção nisso. Você sabe o que acontece? Tem pessoas que desistem. Porque desistir é a decisão mais fácil. Porque não tem custo para desistir. Para desistir não tem preço para se pagar. É só desistir. Para desistir não tem preço a pagar. O cara entrar numa faculdade, ele concluir, ele tem que ir lá, faz uma inscrição, passa no vestibular, ele tem que estudar, ele vai pagar uma mensalidade durante X tempo. É assim ou não é? Existe o quê? Existe um preço para ser pago. Mas para alguém que quer desistir, ele só vai lá e para não. Não tem preço. Para desistir é fácil. Tem um monte de gente que Deus deu um sonho, projeto, ministerial, familiar, tantas coisas que Deus deu, mas muitas pessoas estão desistindo no meio do caminho, porque desistir é a decisão mais fácil. Abrir mão daquela pessoa que você ora é mais fácil, porque o tempo vai passando, você não vê mudança. É mais fácil desistir do que continuar orando. É mais fácil desistir do que continuar fazendo. Só que tem um detalhe: tem lugares e ambientes que você só pode conquistar e acessar se você passar pelo processo que Deus te submeteu. Esses lugares que você só pode viver se você passar pelo processo que Deus te submeteu. A gente precisa entender isso. Eu queria muito chegar aqui e dizer para você: vai acontecer, vai acontecer. Eu creio nisso, que igreja, glória a Deus. Mas eu também não posso deixar de dizer para você que vai exigir de você resiliência, vai exigir de você perseverança, vai exigir de você uma vida de oração, vai exigir de nós algumas coisas. Há um preço a ser pago. Viver o novo de Deus vai exigir abrir mão de algumas coisas. Viver o novo de Deus vai exigir abrir mão de alguns relacionamentos. Viver o novo de Deus vai exigir desconstruir algumas coisas em nós.
vai exigir de nós mudança. A gente precisa às vezes mudar o nosso jeito, a maneira de se expressar, de se comunicar, de agir. Irmãos, semana passada, não faz semana, gente, estou ficando doido. Meu TDAH é uma bênção, ele me ajuda com uma beleza. Essa semana, queridos, não ora por mim, tá? Essa semana, segunda-feira, tinha um evento no Alphaville. E aí, com os pastores e tudo. E aí, um amigo meu, ele pegou e ele que organiza esse evento. Com os pastores, tá, aquela coisa toda. E aí, estava tudo certo para uma equipe de segurança que ia pegar o Hernandes Dias Lopes e levar o Hernandes Dias Lopes para o evento. E depois levar o Hernandes Dias Lopes na casa dele, depois que terminasse o evento. Estava tudo certo. E aí chega na segunda-feira, era meio-dia e pouco, 1h da tarde, assim, meu amigo me ligando. Aí eu atendi ele e falou: cara, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou assim: eu preparei toda uma equipe de segurança, que é o normal, por conta do o Hernandes Dias Lopes é um cara muito conhecido no mundo inteiro. O cara cuida de quase 13 mil e poucas igrejas. Ele é o pastor presidente de todas as presbiterianas do Brasil. E eu preparei uma equipe de segurança que vai buscar ele e levar ele na casa dele. E eu liguei para ele para avisar para ele o horário, para combinar o horário e dizer que estava tudo certo, o segurança estava tudo certo, para levar ele. E ele disse o seguinte: cara, se você quiser pôr algum segurança, para mim não tem problema nenhum, desde que quem me leve seja um pastor e me traga seja um pastor da sua confiança. Eu quero que seja um pastor. E ele falou para mim que não quer o segurança, cara. Falou que quer um pastor. Na minha confiança, você vai lá na casa do Hernandes Dias Lopes e pega ele, leva ele para o evento, depois leva ele para a casa dele. Aí eu disse: eu levo? Óbvio. Irmão, na hora que ele desligou o telefone, que ele me mandou o contato do WhatsApp do Hernandes Dias Lopes no WhatsApp, ele mandou os dados, tal, o endereço, tudo. Eu já comecei a pensar: o que eu vou falar com esse cara no caminho? Como que eu vou me comportar? Acho que não vai dar nem para fazer uma piada no Corinthians. Talvez ele não vai gostar. Eu falei: se ele for palmeirense, eu não posso perder a peça, né? Eu estava muito caro. Entendeu? Mas eu comecei a pensar e fiquei à tarde matutando. O que eu vou perguntar para o Hernandes Dias Lopes? Irmão, acho que eu preparei umas 40, 50 perguntas. Um monte de escatologia, final dos tempos, de angelologia, pensa num monte de pergunta da Bíblia, tá, um monte de coisa de ideologia. Pergunta, é uma oportunidade, sim ou não? Tá com um homem desse, essa é uma oportunidade. E quando ele entra dentro do carro, eu começo por onde agora? Aí eu ando mais rápido ou ando devagar? Ando mais rápido ou ando devagar? Que eu começo a puxar o assunto por onde? Falei: vou dar uma quebrada no gelo. Falei: reverendo, eu estou muito triste. Aí ele olhou para mim, o cara que está me levando está triste. Acho que ele pensou, já começou a ter o evento. Aí eu falei assim: eu queria que esse evento fosse no Rio de Janeiro, que eu ia ter umas 5, 6 horas com o senhor na estrada, porque eu separei aqui um monte de perguntas, agora eu estou todo perdido, não sei nem por onde começar. Aí ele: meu filho, escolhe um pouquinho, vamos conversar. Eu falei: esse evento não era para ser no Alphaville, tinha que ser lá no Rio de Janeiro. Que aí a gente tinha 5, 6 horas para ir, mais 5, 6 horas para voltar, para a gente conversar. Mas nós vamos pegar trânsito, você vai ver, nós vamos pegar trânsito. Eu falei: gente, fiquei feliz que ele falou que vai pegar trânsito. E nós começamos a conversar. E ele foi respondendo, e a gente: você daria um conselho para um pastor que tem tantos anos de idade? Ele, por acaso, é você? Sou eu. Mas muitas vezes, dependendo, se a gente quer viver o novo de Deus, a gente precisa mudar até o nosso comportamento. Estão entendendo? A gente precisa mudar a maneira, às vezes, da gente se expressar. A gente precisa mudar a maneira da gente conversar. Da gente dar, porque o novo de Deus exige uma postura nova, exige uma fé nova, um comportamento novo. Gente, está alguém nessa manhã aqui recebendo isso? O novo de Deus exige de nós algumas decisões novas. Você
pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? O resultado do novo, a responsabilidade do resultado do novo é de Deus. A minha e a sua responsabilidade é ser obediente no processo. Quando você se submete a viver o novo de Deus, existem três coisas, diga três coisas, que Deus vai fazer na sua vida. Nunca esqueça do que você vai ouvir agora. Se você puder, até anote. Todas as vezes que você se colocar a viver o novo de Deus, existem três coisas que você vai perceber que Deus vai começar a fazer na sua vida. A primeira delas, isso é maravilhoso. Diga assim: restauração. A primeira coisa que você vai viver no novo de Deus é um processo de restauração. Pastor, eu não estou entendendo. Escute, a Bíblia conta uma história de um profeta chamado Eliseu, em 2 Reis capítulo 6, vai contar uma história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele tem uma escola de profeta, e eles estão ali com essa escola, mas um dos profetas, ele vai olhar para o profeta Eliseu e vai dizer: profeta, o lugar que nós estamos, ele é pequeno, a gente precisa de um lugar maior, a gente precisa construir um lugar maior, porque o lugar que nós estamos, ele é um lugar pequeno. E o profeta Eliseu olha para aquilo e fala assim: você tem razão. E aquele profeta diz: você não quer ir conosco cortar madeira, preparar o lugar? Ele falou: sim, eu quero. Porque muitas vezes, para viver o novo de Deus, você não pode terceirizar, você tem que estar presente. Sábado que vem nós vamos inaugurar a Renovo Peruíbe. Diga glória a Deus. Sábado que vem, vou repetir, o que é isso? Aqui é para festejar. Próximo sábado tem inauguração da Renovo em Peruíbe. Aleluia! Ó, o Igor está aqui, ó. Esse menino lindo, levante as mãos. Bom, era 2 horas da manhã, de sexta para o sábado, nós estávamos lá em Peruíbe. Estava no caixa, mexendo, instalando, cuidando. Essa igreja aqui foram 6 meses e meio de obras. 6 meses. Eu cheguei a dormir nesse altar um dia. Um dia era 3 horas da manhã, e eu e mais alguns irmãos, nós dormimos nesse altar para continuar a obra no dia seguinte, para que hoje você pudesse estar aqui. Existem alguns novos de Deus que vai exigir algo de nós. Eu me lembro que eu estava orando a Deus porque o dinheiro tinha acabado daqui, a gente inaugurar, para a gente montar essa igreja. Posso contar? O dinheiro tinha acabado, e eu estava no meu trabalho chorando. Fechei minha sala e eu estava chorando: Senhor, já está com data de inauguração, eu não tenho dinheiro, acabou o dinheiro. Aí os donos da empresa, eles entraram na minha sala, todo feliz. Só que quando eles chegaram lá, eles se depararam com alguém chorando, triste. E o Sidney, chefe conhece ele, e o Sidney virou para mim e falou assim: o que aconteceu com você? O que está acontecendo? Você está chorando? Jeitão do Sidney, Lucas conhece. O que você está? Porque eles trabalham lá comigo. Ele é todo: o que você está chorando? Como você? Eu falei: Sidney, então a igreja é para abrir, cara. E acabou o dinheiro. E ele estava meio assim porque ele tinha entrado na minha sala para me dar um presente. Ele falou: Alexandre, você é diretor da nossa empresa, e eu entrei aqui para te dar um presente. Ele pegou uma chave de uma Mercedes linda, blindada, preta, e falou assim: isso aqui é tudo. O sonho de todo homem ter um carro desse, sim ou não? Quem é homem, diga glória a Deus. Meu filho ficou doido. Bonito carro, lindo carro. Só que na hora que ele saiu da sala, eu já fui no Google para ver qual era o valor dela. E eu vi que o valor do carro era o que faltava para Santo André.
Mercedes foi embora. Para viver algumas coisas, a gente precisa renunciar a algumas coisas. Eu não estou te contando uma história triste, estou te contando uma história feliz. Estou te contando algo para edificar sua fé, para dizer para você, mas você entregou a Mercedes não é nada em relação àquilo que Deus fez depois. Mercedes não é nada em relação àquilo que Deus depois preparou. Toda renúncia tem um preço, mas todo preço é um investimento. E quando é em Deus é uma semente. Toda semente ela frutifica. Deus restaura. Aí você fala, mas você entregou, mas Deus restaura. Não estou dizendo para você que Deus vai me dar uma Mercedes depois, porque Deus já me deu muito mais do que a Mercedes. Muito mais do que a Mercedes. Nós precisamos entender que umas coisas Deus vai fazer na nossa vida é restauração. Diga restauração. Uma das coisas do novo de Deus é a restauração. Eles vão lá construir aquilo ali. E quando eles estão construindo algo, ele dá uma, e a árvore cai, e o machado cai na água. E quando o machado caiu na água, o profeta disse para o profeta Eliseu: ai meu Deus, era emprestado, perdi o machado. O profeta Eliseu nessa história, ele aponta para Cristo. Ele vai lá e restaura o machado, e pega o machado e coloca de novo nas mãos do profeta. Escute, pastor, eu não estou entendendo, você vai entender. Tem pessoas que o novo de Deus não é fazer algo novo. Pessoas que o novo de Deus não é viver algo novo. Mas o novo de Deus para você, para muitos, é restaurar aquilo que você perdeu. Nem todo novo é novo. Às vezes o novo de Deus vai ser restaurar a alegria que te foi tirada. Talvez o novo de Deus nessa manhã é restaurar aquilo que foi tirado de você. Talvez o novo de Deus é restaurar aquilo que te roubaram, aquilo que te prejudicaram. Talvez o novo de Deus nessa manhã, eu não sei qual é o novo de Deus para alguns, mas Deus está mandando dizer que tem coisas que vão voltar para as suas mãos, que tem coisas que foi tirado, que tem coisas que foi prejudicado, que tem coisas que se perderam. Tem coisas que não dá mais, você não conta mais. Deus está mandando dizer: tem coisas que vai voltar para as suas mãos ainda este ano. Tem coisas que foi tirado, foi prejudicado, foi roubado, e tirou sua paz, tirou sua alegria. O Senhor está dizendo: tem novo de Deus chegando para mim, para você. Tem coisas voltando para sua mão. Tem coisas, tem alegria sendo restaurada, tem ânimo sendo restaurado, tem saúde sendo restaurada. Você pode dar uma glória a Deus. Preparar para um tempo de restauração. Vai voltar para as suas mãos. A segunda coisa, quando eu me coloco a viver o novo de Deus, repita comigo: criação. Diga criação. Irmãos, Deus é maravilhoso. O texto que nós lemos, Isaías 43, 19, coloca aqui para mim, 18 e 19, Isaías 43, 18 e 19, coloca aqui, filho. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Agora 19, olha isso. Eu vou pedir para deixar esse versículo aqui, tá bom? Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Em outra tradução, não é essa, diz que veio a luz. Coloca essa tradução para mim: que veio a luz. Não percebeis, porém o caminho no deserto e rios no ermo. É essa a tradução, Almeida. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Segura esse versículo aqui. Essa expressão que Deus está dizendo: eu vou colocar um caminho no deserto. Essa expressão aponta para um Deus que traz soluções em meio às dificuldades. Isaías aqui está revelando para mim e para você um Deus
que traz soluções nas dificuldades. É Deus trazendo solução onde você não consegue enxergar, onde você não está vendo. E por isso o texto vai dizer: já veio a luz. Irmão, porque muitas coisas Deus já criou, mas você ainda não está enxergando. Você não conseguiu ver ainda. Está na sua cara, mas você não viu. E o texto vai dizer: não percebeu ainda. Eu estou tirando da escuridão, eu estou colocando na luz. Não percebe? Eu já criei. Deus já criou. Existem portas que Deus já abriu, mas você não viu. Existem ideias que Deus já deu, mas você não viu ainda. Existem coisas que Deus já preparou, que você ainda não conseguiu ver. E Ele está dizendo para mim, para você hoje: eu estou trazendo a luz. Estou apontando algo que está escondido, algo que está ali, mas que ainda não foi revelado. Deus está abrindo os seus olhos espirituais, a sua mente espiritual, para enxergar o que os olhos ainda não viram, para poder ver aquilo que Deus já fez, mas está escondido. Ele está dizendo nessa manhã: eu estou trazendo a luz. A luz. A pastora, por que Deus escondendo as coisas de nós? Engraçadão. Ele já criou ela e fica escondendo. É porque Deus, Ele gosta de surpreender eu e você. Escuta, quem é casado aqui, diga glória a Deus. Coisa mais maravilhosa que tem é quando você vai entregar ou receber um presente fora de uma data comemorativa. Escute aí, varões valorosos, homens. É quando você chega em casa para sua esposa e diz: amor, comprei isso aqui para você. Ela está esperando, sim ou não? Não, ela está esperando no dia do aniversário de casamento, no aniversário dela, dia dos namorados. É assim ou não é? É assim. Ela está esperando. E aí você chega e fala assim: olha, eu comprei isso aqui para você. Aí você pega e fala: uau, que surpresa maravilhosa. Deus é assim. Deus é assim. Ele está nos preparando para sermos surpreendidos por Ele. Para ser surpreendido. Mas talvez você está aí dizendo: pastor, você está falando tudo isso, mas você não sabe da minha vida. Você está falando tudo isso, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a dor que eu estou sentindo aqui dentro. Você não sabe, Senhor. Deus está mandando dizer para você: filha, aguenta firme. Diga para quem está ao teu lado: aguenta firme. O Senhor manda dizer para você, 1 Coríntios 2:9: nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você recebe isso, dê uma forte salva de palmas a Ele. Aleluia! Deus está dizendo para você nessa manhã: eu estou criando situações para te abençoar. Deus está dizendo: eu estou criando situações para te tirar dessa dificuldade. Aleluia! Pastor, eu não vejo saída. Eu não vejo saída. Ele é nosso Pai, aos olhos de Deus, em quem creio. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência aquilo que não existe, como se existisse. Aleluia! Deus vai te conectar a pessoas que vão te abrir portas. Você não está entendendo? Deus vai te conectar a pessoas que vão te abrir portas.
Posso contar um testemunho? Sim ou não? Tem alguém sonhando com a cidade de novo aí? Diga glória a Deus. Amém. Fui num evento de pastores. Cheguei nesse evento. E aí um pastor virou para mim e falou assim, e na verdade a cada 2 horas trocava as mesas. Eram 60 pastores, então ia trocando as mesas. E ali você contava os seus sonhos, dificuldades, lutas, estratégias, e um ia compartilhando com o outro. Cada um ia compartilhando. Daqui do ABC tinha 2 igrejas lá, nós, a Renovo e a Além do Véu. E outras lá de São Paulo, enfim, tinham 60 igrejas lá, nesse evento. E aí, no meio de uma das mesas, um dos pastores virou para mim e falou assim, na hora que nós contamos o sonho da cidade de Renovo, ele disse para mim, rapaz, tem um pastor amigo meu em São Bernardo, que ele é dono de uma construtora. Liga para ele, pede para ele fazer um orçamento para você. Porque você está falando de uma obra que você não vai gastar 1.000, 2.000, 100.000 ou 500.000 reais. Nós estamos falando de uma obra que é milhões de reais. Irmão, só para asfaltar, nós vamos asfaltar 1 quilômetro de igreja. A igreja tem 1 quilômetro de extensão. São 8.000 pessoas sentadas. Ele falou, você está falando de um investimento, que é um investimento absurdo. Eu, sim. Ele falou, e vocês têm esse dinheiro? Eu falei, não. Ele falou, liga para esse pastor, ele faz um orçamento, de repente ele parcela. Eu falei, tá bom, liguei para o cara na segunda-feira. Bom, tudo bem, pastor tá lá de Campinas, tá, não sei o que, ele passou seu contato, tá. E ele é você de onde? São Bernardo? Eu também sou de São Bernardo. Eu já sabia que ele era de São Bernardo, né? Ah, que legal. Eu falei, eu precisava de um orçamento. Ele falou, não, eu vou sim. Aí ele foi lá na cidade de novo, que vai ser. E aí ele chegou lá, parou, e eu falei assim, olha, aqui vai ser a portaria de entrada dos veículos, e lá no fundo nós vamos ter uma portaria de saída. Ele, como assim? Eu falei, entrada aqui, e lá, daqui a 800 metros vai ter uma portaria de saída, 800 metros. Eu falei, isso aqui é estacionamento, nós estamos andando pelo estacionamento. E ele, cabisbaixo, não falava nada. Nós andando. Quando entramos na nave da igreja, eu falei, aqui vai ser a nave da igreja. E esse homem começou a chorar. Foi embora. No dia seguinte ele fala, posso sair de novo? Eu queria conversar com você. Ele, pode. Aí ele chegou lá. Deus é. Ele falou, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não preciso de dinheiro. Eu tenho uma construtora. Eu levanto prédios em várias cidades. Só que em São Bernardo eu estou levantando do lado do shopping 3 torres, são 30 andares cada torre, com 2 apartamentos por andar de 250 metros quadrados, cada apartamento de alto padrão. Nesse exato momento eu estou construindo 5 mega galpões em toda a grande São Paulo, que serão um centro logístico para as empresas. Eu tenho uma rede de postos de gasolina. Só aqui no ABC eu tenho 17 postos de gasolina, tá? Eu tenho uma escola cristã, mais de 1.000 alunos. Estou construindo um resort no Nordeste, um hotel que é um resort no Nordeste. Eu não ia vir aqui não. Eu não ia vir aqui porque eu falei para minha esposa, eu falei, algum pastor querendo levantar uma parede, querendo fazer uma coberturinha, eu falei, não tenho tempo para isso. Ele falou, minha vida é muito agitada, muita coisa. Ele falou, mas como é que eu falo não para o pastor? Eu falei, eu sou pastor. Aí eu fiquei com um peso na consciência, falei, vou lá pelo menos para dar uma atenção. Até porque foi o pastor amigo meu que indicou, eu vou ficar mal com ele. Aí ele virou para mim e falou assim, o que você tem já para poder fazer tudo isso daqui? Porque isso aqui não é uma obra pequena. Eu disse para ele, eu não tenho nada. Ele, como assim? Não tenho nada. Aí ele pegou, virou para mim e falou assim, ó, eu vou mandar minha arquiteta vir aqui
junto com o engenheiro de obra, diretor de obra que tem. Eles vão montar todo o projeto da igreja. Você vai falando do jeito que você quer, vai jogar tudo em 3D. Eles vão montar todo o projeto da igreja. Eu vou construir essa igreja para vocês. Vou te entregar essa igreja pronta, do jeito que Deus falou no seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você serve um Deus criado. Meu Deus, sinto graça de Deus neste lugar. Você serve um Deus que cria situações, vai te conectar a pessoas. Está alguém recebendo isso, irmão? Deus vai te conectar a pessoas que vai te abrir portas onde você não imagina. Você vai abrir algo. Deus talvez está dando uma ideia para alguém, para abrir um comércio, para dizer, ei, isso não nasceu na sua mente. Deus está dizendo, eu coloquei isso dentro de você e eu vou patrocinar. Ele é um Deus que cria. Ele chama a existência hoje na sua vida aquilo que ainda não existe. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? De quebra virou para mim. Deixa eu te contar uma coisa. Escute. A Mercedes foi embora, né? Virou para mim e falou assim: você não quer ficar com um dos apartamentos de 250 metros? Eu falei, pastor, eu não tenho como. Eu não tenho. Não, eu não estou te perguntando se você tem dinheiro, eu estou perguntando se você quer um. Escute, a unção que você honra atrai sobre a sua vida. Fique de pé no seu lugar que eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Estende as suas mãos o mais alto que você puder. Eu quero ser profeta de Deus nessa manhã, para declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Deus que restaura também é o Deus que cria, Deus. E o Deus que cria começa a se mover ao teu favor nessa manhã. O Deus que cria começa a gerar, criar, abrir portas, chamar a existência na sua vida aquilo que não existe. Ele toca na tua saúde nessa manhã, Ele toca nas tuas emoções, mas também Ele toca no seu sonho, porque Ele planeja no teu futuro. Ele começa. Você vai ser bem sucedida nos relacionamentos. Sim, mulher. A alma do teu Deus será liberada nessa manhã, na sua casa, na sua família, vai se estender para a sua geração, para os seus filhos, porque é Deus. Receba isso, em nome de Jesus. Se você crê, uma força de palmas. Por último, eu estou encerrando, vocês me perdoam pelo orar. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que cria. Diga para a pessoa que está ao seu lado, mas Ele também. Não, com fé, irmão, mas Ele também é o Deus que transforma. A Bíblia conta, mas só pode sentar aqui, me perdoa. A Bíblia conta uma história do primeiro milagre de Jesus, onde Ele transforma água em água em vinho. Eu amo essa história, porque ela vai mostrar um Deus que até então Ele vinha restaurando e criando. Escute, se você pegar a Bíblia, até aqui, a Bíblia vem ensinando e mostrando para mim e para você um Deus que restaura e um Deus criador. Amém? Só que agora, a partir desse texto em diante, a Bíblia vai apresentar para mim e para você um Deus, porque Jesus é Deus, amém? A Bíblia vai apresentar um Deus que também transforma. Jesus
transformar coisas, pessoas, histórias e situações. Ele tem poder para transformar. Engraçado que Jesus está no casamento. Diga casamento. Jesus está no casamento. O texto diz que de repente o que acontece no casamento? Acabou. E é engraçado, porque Maria havia sido convidada para o casamento. Só que Jesus está lá. Até então, Jesus aqui é conhecido, ninguém sabia quem era Jesus. Para todos que estavam ali, Jesus é o filho solteirão de 30 anos de Maria. Para todo mundo que está ali, Jesus é um filho solteirão de 30 anos da irmã Maria, que está no casamento. E Jesus está ali porque a irmã Maria foi convidada. Você que já foi no casamento sabe, está lá Fábio, Letícia e família. É assim que vem o convite ou não? Não é? Está lá, está aqui o Josi que acabou de casar. Ele fez passar uma situação no casamento. Vira o casamento que eu vejo o cara entrar com o hino do São Paulo. Não acredito num negócio desse. Falei, Jesus, você não fez negócio desse comigo não. É muita prova. E eu ainda tive que manter a postura. E olhando para ele, na hora que terminou, vamos voltar para a palavra. Jesus é o filho solteirão da irmã Maria, que foi convidado por conta da irmã Maria. Só que de repente acaba o vinho. E ao acabar o vinho no casamento, naquela época, era algo vergonhoso para os noivos. Acabar o vinho ali, naquele casamento, não aponta para uma alegria que acaba, mas aponta também para uma vergonha que se inicia. Amém? Porque era algo vergonhoso, não poderia acabar. Então, quando o vinho acaba, ele está apontando para uma vergonha que se inicia, para uma alegria que acabou de terminar. Só que tem um detalhe: Jesus está no casamento. E a grande questão é que o mesmo Jesus que está vendo o vinho, que vem da onde? De onde vem o vinho? Da uva, irmão. Diga, da uva. Da uva. O mesmo Jesus que está vendo o vinho que vem da uva acabar, é o mesmo Jesus que ao terceiro dia da criação, ele criou os grandes oceanos e também a uva. Tem alguém comigo aqui entendendo? No terceiro dia, o casamento, se você for olhar o texto, a Bíblia diz: e no terceiro dia houve um casamento. Escute, o texto diz que no terceiro dia houve um casamento. A Bíblia diz que acaba o vinho e a uva. E a Bíblia diz que no terceiro dia Jesus criou o vinho que acabou no casamento. No terceiro dia é criado por Jesus. E também os grandes oceanos, representando as águas. Pastor, eu não estou entendendo. Amados, resumindo, Jesus, se tinha alguém naquele casamento que conhecia de uva, de vinho e de água, era Jesus. Por quê? Porque ele que criou. Então, se tem alguém que conhecia, era ele. Ele que criou. E a Bíblia diz isso, ela é clara. Então Jesus conhecia. Olha para mim, Gênesis 1, 9. Nós vamos ler do 9 ao 13. Gênesis 1, 9. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e apareça a porção seca. Isso aqui é tudo no terceiro dia. Ele está falando o quê? Ajunte-se quem? As águas, ok? Continua aqui. E chamou Deus a porção terra seca, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra ervas verdes, erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê frutos segundo a sua espécie. O que está sendo criado aqui? A uva, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, olha a uva aqui, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o terceiro. Casamento é no terceiro dia. Acaba a uva. Aquele que no terceiro dia que está no casamento é o mesmo que no terceiro dia criou a uva e criou os oceanos.
Então Jesus agora vai transformar a água em vinho, mudando a história daqueles noivos e daquele casamento no terceiro dia. Jesus agora vai transformar a vergonha daqueles noivos em alegria no terceiro dia. Irmãos, a Bíblia diz, escute, estou encerrando. Talvez você está aí pensando, falando assim, o que tem a ver essa história com a transformação? Eu não tenho nada a ver com isso, pastor. Eu nem lá estava nesse terceiro dia. Eu não estava lá no terceiro dia da criação. E eu também, Senhor, eu não estava lá no terceiro dia, pastor, no casamento. Eu não tenho nada a ver com esses noivos. Escute, o mesmo Jesus que criou os mares e a uva no terceiro dia, e no terceiro dia transformou a vergonha em alegria daqueles noivos, esse mesmo Jesus também preparou um terceiro dia que mudaria a minha e a sua história. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero repetir. O mesmo Jesus, presta atenção, irmão. Olha para cá. O mesmo Jesus que primeiro restaurou é o Jesus que criou e agora é o Jesus que transforma. Há um novo de Deus sobre a sua vida. Eu não sei o que Deus precisa fazer na sua vida. Talvez para alguns é uma restauração, talvez para o outro é uma criação, mas talvez para alguém é uma transformação. Eu quero dizer algo para você. Há um terceiro dia que foi liberado para mim e para você. Há um terceiro. A Bíblia diz: quando eu e você estávamos decretados à morte, quando eu e você estávamos decretados à vergonha, no terceiro dia Jesus ressuscitou. Há um terceiro dia que foi liberado para nós também. Pastor, eu não estou entendendo. Irmão, isso aqui é para você dar glória. Irmão, isso aqui é para você tomar posse. Pastor, eu não estou entendendo. Ele preparou um terceiro dia para mim e para você. Ele transformou a nossa vergonha em alegria. Ele transformou a nossa derrota em vitória. Ele transformou a nossa morte em vida. Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu restauro nas suas mãos o que foi perdido. Eu restauro o que foi roubado. Eu restauro o que foi abandonado. Mas ele também disse: eu também crio aquilo que não existe para você hoje. Eu crio situações para te abençoar hoje, filha. Mas ele também disse: eu também transformo hoje tudo aquilo que não está indo bem. Eu transformo aquilo que já existe na sua vida hoje. Pastor, eu não estou entendendo. Eu transformo o choro em alegria, a derrota em vitória, a vergonha em dor. Eu crio o que não existe e transformo